Bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre os 5 anos do Covid-19. Estamos aqui na sede da Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, conversando com o Luiz França, que é o CEO da Abrainc. Tudo bem, França? Tudo bem, e sempre é um prazer aqui estar com vocês. França, nós vamos aqui dividir o nosso bate-papo em 3 blocos. O primeiro deles é o que a gente chama de Enfrentando o Desconhecido. Que é aqueles primeiros meses da Covid, que nós fomos surpreendidos por esse verdadeiro cisne negro e que eu imagino a associação aqui foi bombardeada pelos seus associados, provavelmente diariamente, com o que eu faço, você precisa me ajudar com isso, você precisa me ajudar com aquilo. Conta um pouco para nós, né, como é que você, quando que a Abrainc sentiu que a pandemia pegou e ia pegar o mercado imobiliário também? O primeiro momento foi um momento que todo mundo ficou paralisado, né? Ninguém sabia o que ia fazer naquele momento. E nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos funcionários nas nossas obras. Então, nós tivemos que parar e tomar decisões. E o que é muito importante é que na Abrainc as decisões foram tomadas pelos CEOs. Nós nos reunimos com os CEOs, todos os CEOs discutiram exaustivamente aquele momento e chegamos a uma conclusão e que foi muito positiva. Vamos continuar trabalhando e obtivemos vamos dizer assim, a licença de continuar trabalhando, né? E vamos proteger os nossos funcionários. E por que isso? Porque nós tínhamos a visão de que se os nossos funcionários eles ficassem na casa deles, dado o ambiente em que eles vivem, nós tínhamos muito medo que eles não iam ficar como várias pessoas ficaram, presos dentro de casa, que eles iam acabar circulando. E aí, eventualmente, eles iam contrair o vírus e também levar o vírus para dentro de casa. Então, foi uma operação de guerra, onde nós verificamos tudo aquilo que precisava fazer para proteger o funcionário na obra. E aí começam detalhes importantíssimos, quer dizer, mudança de turno para almoço, distância no almoço, obviamente nem preciso dizer que a utilização de máscara, tirava a febre. Então, tudo isso foi feito e a gente foi evoluindo nesse sistema. Só que chegamos também nessa reunião, nós vimos que não adiantava a gente só proteger e blindar os nossos funcionários. Isso precisava ir para a família deles. Então, nós fizemos também uma orientação e entregamos kits para que eles levassem para suas famílias, para que eles pudessem se proteger. Então, entregamos álcool, entregamos máscara e orientações. Com isso, Fábio, aconteceu uma coisa assim inacreditável. O nosso índice de problema, de mortalidade, se você compara com qualquer município brasileiro, foi o menor índice no período da Covid. Foi esse o índice de mortalidade que a gente teve. Ou seja, a gente acabou protegendo os nossos funcionários e a família deles. E dentro de um ambiente que a gente tinha aqui uma discussão muito grande com vários setores, porque o nosso setor continuou trabalhando, outros setores não continuavam, e quando a gente começou a reportar, depois de alguns meses, né, o nível de doença que tinha, né, as pessoas começaram a falar, poxa vida, mas como é que vocês estão conseguindo isso? Então, várias vezes a gente tinha reuniões periódicas, inclusive com o governo do estado de São Paulo, né, para mostrar o que a gente estava fazendo. Tivemos reuniões, inclusive em Brasília, obviamente, todas as reuniões virtuais, reuniões em Brasília também reportando tudo aquilo que a gente estava fazendo, para dar segurança da gente continuar trabalhando com os nossos funcionários seguros. Com isso, alguns setores também começaram a fazer benchmark com o nosso mercado e vice-versa. Nós fizemos benchmark com outros setores e passamos o período da Covid com muito sofrimento, muito desgaste, mas chegamos a uma contabilidade, como eu te falei, baixíssimo número de pessoas mortas percentualmente em relação ao que aconteceu no Brasil e em outros lugares do mundo.
Então, como eu disse, né, quando a gente pega o município que teve o menor número de mortos, nosso segmento todo teve um índice menor do que esse município. Então, a gente, de certa forma, tomou uma decisão importante, mas uma decisão que foi positiva para grande parte da população brasileira que trabalha no nosso segmento. Imagino, França, que não foi também uma tarefa fácil para a Abrainc ser um dos líderes dessa solicitação para o governo, né? Porque existiam alguns setores que eram mais óbvios para conseguir a licença de serviço essencial, farmácia, supermercado, né? Aqueles que estavam ligados à alimentação ou saúde eram mais autoevidentes. Mas muita gente criticava a ideia de que a construção civil ficasse como serviço essencial, né? Então não foi assim da noite para o dia que os governos estadual e federal aceitaram. Então esse foi um desafio grande, né? Vocês tiveram que suar muito, acredito, para conseguir comprovar essa importância do setor, né? Além de comprovar a importância do setor, né, tiveram algumas cidades que não seguiam a regra, a lei. E aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que intervir, a gente tinha que fazer reuniões com prefeitos, com governadores e mostrar como é que a gente estava trabalhando. E aí quando começava a ter as estatísticas ficava mais fácil. Mas foi uma operação de guerra, conversando com as pessoas, mostrando a vida como ela é, a vida real, pegando exemplos, cases das empresas, como eles trabalhavam, mandando fotografia, e para que as pessoas entendessem que a gente estava operando corretamente, para que pudesse liberar em algumas praças que não estavam aceitando o trabalho. A população em geral é muito interessante, porque eu acho que a maior reclamação da população foi o seguinte: as pessoas passaram a ficar em casa. Geralmente as pessoas saem para trabalhar e voltam para casa no fim do dia. Então, se você tem uma obra perto da sua casa, você não escuta barulho. Se você está em casa trabalhando, você vai escutar o barulho de uma obra que é natural, né? Então, acho que muita gente também reclamou por se sentir incomodado, por ter uma atividade, por ter um pouco de barulho, né? A obra não é tão barulhenta assim, mas por ter um pouco de barulho na vizinhança. Acho que isso também fez com que as pessoas ficassem um pouco incomodadas. Mas eu acho que depois que a gente começou a mostrar os índices, todo mundo ficou um pouco mais tranquilo e viu que a gente estava no caminho certo, felizmente. Quando você comenta sobre os índices, a Abrainc fez um trabalho muito importante durante principalmente aqueles 2 primeiros anos de pandemia, que nós tivemos várias ondas, né? Quando eu imaginava que ia diminuir, parar, de repente vinha uma nova cepa de vírus, nova onda. Vocês fizeram uma pesquisa periódica, né, para fazer essas medições de contaminação e de mortes nos canteiros, né? Como é que foi isso? As pesquisas foram periódicas, todas compiladas por nós aqui, e ela era muito importante, porque ela, além dela ser periódica, compilada por nós, era dividida com o sindicato. Então, nós fizemos questão de também trazer o sindicato para poder ter a clareza daquilo que a gente estava fazendo está correto. E foi muito importante trazer o sindicato também, porque o sindicato, de certa forma, ele ajuda também, quando ele tem essa certeza, né, ajuda a orientar os trabalhadores. Então, não foi só o setor, mas o setor e o sindicato dos trabalhadores também trabalhou muito nesse sentido. Agora, as pesquisas periódicas foram fundamentais, porque você podia medir exatamente o que estava acontecendo nos ciclos e, às vezes, rever os seus procedimentos, né, para ter certeza de que você ia manter realmente o menor número de pessoas sendo contaminadas e o menor número de pessoas que fossem, infelizmente, a óbito, né? Você falou também uma outra coisa que talvez seja única aqui no setor, que acontece justamente na Abrainc, que é a conexão entre os CEOs. O quão importante você acha que foi para a agilidade das tomadas de decisão e a importância dessas decisões aqui no conjunto das associadas da Abrainc, o fato da interlocução ser diretamente CEO com CEO? Isso foi fundamental, porque o CEO da empresa, das nossas empresas, né, e acho que de todas as empresas, eles se sentem responsáveis por toda a sua operação e responsáveis pelos seus funcionários. Então, quando eles entram em primeira pessoa para
mergulhar dentro de uma crise como aquela que aconteceu é uma coisa muito séria e de muita responsabilidade. Então foi uma decisão que o CEO não tomou receber informações como acontece normalmente dos seus executivos. Ele recebia informação direta e a decisão ali era uma decisão, entre aspas, de vida ou morte. Porque será que eu estou tomando a decisão correta? Então foram decisões muito difíceis, felizmente foram muito acertadas, mas elas também só poderiam ser tomadas pelo CEO, porque, em última instância, quem é responsável pela operação e pela vida das pessoas é o CEO. Então, isso foi muito importante nesse momento. E eu vou te dizer, muito interessante, tinha CEO que mandava para mim a fotografia. Às vezes ele saía para visitar lá, para ver se estava certo aqueles procedimentos determinados, e eu recebia as fotografias via WhatsApp. Aqui, ó, o que nós estamos fazendo, está funcionando, está funcionando. Tá? Então você vê o esforço que foi feito pelos próprios CEOs, tá certo? Para ter certeza que isso estava funcionando. Então isso foi fundamental dentro do nosso ambiente. E houve também troca que nós não conseguimos no setor, no início pelo menos, fazer com que os plantões ficassem abertos. Diferente da parte de obras que foi considerado serviço essencial, os plantões depois eles foram abertos aos poucos para visitação de uma família, horário agendado, né? Houve trocas de procedimentos de inteligência e inovação. Por exemplo, uma empresa X teve uma experiência de conseguir fazer um lançamento online. Né? Outra estou assinando o contrato online agora com a tecnologia XYZ. Houve também conversas de reuniões técnicas de experiências? Também houveram conversas sobre essas experiências e é muito interessante que nesse período, o nosso segmento e outros segmentos tiveram um avanço em tecnologias que já eram existentes e que elas iriam ser implantadas e exploradas pelas empresas num determinado prazo. O que aconteceu? Tudo isso foi antecipado e acho que essa antecipação foi muito bom para o mercado, né? Porque isso tudo gera inclusive uma economia. Então, se usar toda essa inteligência, acho que gerou para a gente agora uma economia e uma facilidade de operar também, o que é fundamental. A questão dos estandes de vendas foi discutido minuciosamente, foi discutido, como você sabe, que eu já falei, dentro da Abraem, com os CEOs, foi discutido no governo do Estado de São Paulo, foi discutido no governo federal, para a gente chegar à conclusão e no detalhe, o que ia acontecer em cada plantão, se a caneta que estava no plantão, como é que ia fazer, que ficava em cima da mesa, a pessoa era obrigada a passar álcool na mão. Quer dizer, o detalhe era tão incrível, os detalhes, que você falava assim, poxa vida, a gente acho que cercamos tudo, né? E passava por várias pessoas, não era uma pessoa que tomava essa decisão, eram várias pessoas olhando e tomando essa decisão, tendo certeza de que você ia evitar a contaminação naquela época que a gente começou a abrir os plantões de vendas. E aí nós tivemos os primeiros meses de Covid, que foram essas dificuldades, mas de repente começamos a nos surpreender. E entramos aqui no nosso segundo bloco, que é o Recalculando a Rota, porque fomos surpreendidos com pessoas começaram a comprar aqui, começaram a comprar lá, mesmo sem aqueles eventos grandiosos de lançamento, lançamentos semipresencial, lançamentos online, as pessoas assinando o contrato online sem ir lá pegando aquele monte de assinaturas, ou seja, gerando confiança e surpreendentemente o mercado começou a bombar. A que você acredita essa avidez que houve pela compra do imóvel nesse período? Grande parte das pessoas passa um período do dia nas suas casas e, na verdade, ele sai de manhã e esse período que ele fica em casa é quando ele retorna do trabalho. Né? Então, eles não estavam acostumados a explorar a casa tanto. Até porque tem algumas famílias que no fim de semana nem ficam nas casas que moram, viajam. E as outras que ficam também, em algumas cidades, vão para o clube, saem. Então elas não ficam dentro de casa. Então o fato das pessoas terem ficado dentro de casa, eles começaram a observar necessidades. E é muito interessante. Por exemplo,
a gente teve casos de pessoas que moravam em apartamentos muito grandes, realmente, nos jardins de 400, 500 metros quadrados, mas estavam incomodados. Mas como é que uma pessoa num apartamento de 400, 500 metros quadrados está incomodada? Porque eram apartamentos antigos, as janelas não eram tão grandes, não tinha muito terraço, tinha um ou outro terraço, assim, às vezes na sala, mas não tinha tanto terraço, iluminação era menor, as pessoas sentiam necessidade de mais claridade, de mais sol. Então, essa família resolveu mudar para um apartamento mais moderno, onde você tem janelas mais amplas, entra mais luz, você tem um terraço mais convidativo para você. Então, essas pessoas elas foram mudando de imóveis em função das necessidades que eles observaram. Então, foi um repensar da moradia. E muita gente também repensou o local de moradia no primeiro momento, né? Muita gente, quando teve a Covid, saiu das suas residências e foram para as suas casas de lazer, quer seja na praia, quer seja no campo. E algumas dessas pessoas, tá certo, resolveram ficar por um período, outros estão até hoje, tá certo, morando um pouco mais distante dos centros da onde você tem os trabalhos. Então, com esse movimento também, essas pessoas também repensaram até nas suas casas de lazer. E teve um público muito interessante, um público que alugou casas de lazer, tá certo, para não ficar nos seus apartamentos, principalmente aquelas pessoas que moram em apartamentos. Esse público, ele durante esse período, ele também falou assim, poxa vida, estou gostando desse tipo de lugar, estou gostando desse ambiente. Então, os condomínios, principalmente aqui na região, próxima à região de São Paulo, tiveram um recorde de vendas de terrenos, tá certo? Os preços dos imóveis em vários condomínios chegaram a subir na pandemia. Então, você veja que teve uma movimentação no segmento muito interessante. E nós tivemos, a ponto de, em 2021, termos o recorde do melhor ano do mercado imobiliário, né? Você acredita que... Quais foram as mudanças nesses imóveis? Você já falou de duas aqui importantes, né, das pessoas buscarem mais claridade e iluminação. Isso provavelmente veio para ficar. De buscarem mais varandas, né, que também provavelmente veio para ficar. Né? A varanda ela permite esse contato com o exterior, né, a brisa no rosto, né, e também ao mesmo tempo entrar mais luz, né, como você está comentando. Que outras particularidades você acredita que o consumidor passou a buscar nos imóveis pós-pandemia? Um pouco mais de espaço, né, porque tinha que se movimentar dentro da casa, então mais espaço. Às vezes um espaço comum, até um pouco maior do que eles tinham, muitas vezes, né? E uma coisa muito interessante, teve um mercado que estava um pouco parado e depois da pandemia ele ressurgiu um pouco, que eram de casas de rua, casas de condomínio em grandes cidades, elas são protegidas, mas as casas de rua começaram a voltar a ter interesse das pessoas porque eles queriam morar realmente em lugares maiores, com uma área externa, inclusive. Por exemplo, as coberturas, que muita gente, quando vai comprar uma cobertura, tem dúvida. Mas será que vale a pena morar na cobertura? Pode ter infiltração, pode ter esse problema, outro problema? Aliás, a cobertura, na verdade, é como uma casa suspensa, né? Então você tem problemas diferentes que você tem nos apartamentos tipo, né? Essas coberturas passaram a ser mais procuradas, porque as pessoas, como a gente falou, queriam espaço, queriam mais liberdade. Então, essa mudança, ela aconteceu e, como você disse, ela veio para ficar. Né? Veio para ficar e acho que foi muito importante também para as pessoas. Teve um ressignificado da moradia. Qual foi o papel da equipe da Abrainc, né? Aqueles que são os seus colaboradores, aqui as pessoas que estão do teu lado, para ajudar a Abrainc a encontrar essas soluções tão importantes que vocês levaram para os diferentes órgãos públicos e para as diferentes empresas que são associadas da Abrainc? A equipe da Abrainc fez um trabalho fantástico no sentido de ajudar a todas as empresas as melhores práticas. Obviamente nós não tivemos nossos 80 associados reunidos, os 80 CEOs reunidos aqui, virtualmente, obviamente, naquela época, né, para discutir as melhores práticas. Nós tivemos um determinado número de pessoas, que basicamente foi o conselho da Abrainc,
que estava reunido, e a gente tinha que disseminar isso para as empresas. Então, nós passamos essas melhores práticas para todas as empresas que são os nossos associados a nível Brasil. Nós ajudamos muitos associados em várias cidades que não estava sendo permitido você ter obras. Então, a gente fez um trabalho intenso, e naquela época não era muito fácil, né? Porque com a distância e só com o online, às vezes fica mais difícil. E o trabalho muito grande em pesquisa. Aqui o pessoal se debruçou em todos os dados que a gente fez para poder fazer com que a gente trabalhasse corretamente, com muita seriedade, aqueles dados da pesquisa. Além disso, o mercado continua. A gente teve que continuar trabalhando. Então, a equipe da Brain, além dessas tarefas, ela continuou fazendo o dia a dia dela, né? Nós continuamos com o nosso dia a dia intenso, né? Com reuniões, diversas reuniões, só que no período da Covid foi uma coisa tão estranha, né? Que a gente chegava a ter reunião sábado, 7h30 da noite, com o ministro Paulo Guedes, por exemplo, porque estava todo mundo trancado em casa. Então, acho que a carga de trabalho, inclusive, né, ela foi um pouco majorada até, né, porque a gente acabou realmente tendo uma carga de trabalho bastante grande, e para nós foi muito produtivo, porque realmente não paramos e continuamos com todas as nossas pautas técnicas que a gente tinha com discussão, quer seja com o governo local, com o município e com o governo federal. Vocês tiveram durante a pandemia que adaptar os eventos. Uma das características da Abrainc como uma associação é promover o encontro entre não apenas entre os CEOs, mas entre também os associados e daí os diferentes níveis hierárquicos, né, desses associados e até outras empresas que queiram participar dos eventos, né, como o Incorpora, que é o evento mais importante promovido anualmente, né, entre outros eventos. Durante a pandemia não dava para fazer esses eventos, né? O que vocês encontraram de solução para manter as empresas fazendo contato? Não apenas daí os CEOs que buscavam as soluções, mas o contato entre as outras equipes. O que vocês fizeram? Muita reunião virtual. Teve muita reunião virtual, realmente. As reuniões virtuais, nessa época, elas foram muito produtivas, né? E elas funcionaram muito bem. E nos eventos, nós fizemos eventos virtuais. Nós fizemos eventos virtuais e eventos assim, com um número de pessoas na audiência muito maior que os eventos presenciais, né? Então, foi uma experiência única, né? Você ter um evento virtual com autoridades, por exemplo, onde você não estava ao lado da autoridade, onde você não conversava um pouco antes com as pessoas dentro do evento, mas foi um desafio e acho que nós conseguimos realmente fazer eventos de qualidade, né? Trazendo as informações que a gente precisa trazer, o mesmo nível de discussão nessa época que a gente fez os eventos virtuais. Então, nós acho que a gente conseguiu fazer esses eventos muito bem. Fizemos evento com a Brain também, né, que foi um sucesso, né? E eu senti que a gente só tinha um problema nesses eventos, que é o que eu já comentei. É que, geralmente, quando você vai para um evento, além de você ouvir as pessoas, você tem a possibilidade de fazer o relacionamento com as pessoas, né? E nesses eventos, infelizmente, né, com os recursos que nós tínhamos, nós não tínhamos essa capacidade de fazer o relacionamento naquele ambiente que a gente estava. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco, né, dessa parte de relacionamento com as pessoas, mas conseguimos, do ponto de vista prático, né, atingir os objetivos dos eventos. E nesse retorno, depois de 2022, quando as coisas se normalizaram, vocês voltaram a fazer eventos presenciais. Vocês sentiram que as pessoas estavam mais ávidas do que o normal por esse relacionamento e por justamente esse detalhe que você está falando, que não é um detalhe, é a questão mais importante muitas vezes de um evento, é justamente esse encontro das pessoas? O último evento que a gente fez, que foi recentemente, isso ficou muito claro, porque nós fizemos um evento realmente que foi muito bem organizado, aqui na Faria Lima, né? E esse evento ele tinha, obviamente, o auditório e fora do auditório, como era um teatro, já estava lá um balcão onde você tinha um café. Você tinha uma presença grande no auditório e uma presença enorme naquele saguão do café. Ou seja, a prova que as pessoas estavam ávidas para esse network. Outra coisa que também você tem essa medida. Na hora do almoço, as pessoas vão almoçar,
você precisava sair chamando as pessoas, vamos voltar, vamos voltar. Por quê? As pessoas estavam ali, na verdade, conversando, dividindo experiências. Então isso mostra que as pessoas realmente estavam ávidas, né, para voltar a ter esse tipo de relacionamento. Entrando no nosso último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, a gente começa falando de uma pergunta mais de cunho pessoal, né? Vamos imaginar daqui a uns anos, uma netinha ou um netinho seu está lá na escola, primeiro, segundo ano do ensino fundamental, né, ou do ensino médio, e tem que fazer uma redação, e o tema da redação é: pergunte para seu avô qual foi a maior lição que ele teve na pandemia. Essa é uma pergunta que foi muita resiliência naquele momento, muito respeito, né, aquele momento onde você teve aquele vírus, né, que se você não tivesse aquele respeito, né, que a gente foi obrigado a ter, nós não conseguiríamos ter bloqueado de certa forma, né, o vírus ter uma abrangência maior. Então acho que uma maneira também de viver diferente, quer dizer, foi uma lição para mim, quer dizer, eu vivia anos, né, numa rotina da minha vida, né, que eu saio de casa, eu trabalho, eu volto para casa à noite, tenho a minha família, nos fins de semana nós temos nosso lazer, eu gosto muito de jantar fora, e de repente a minha vida mudou completamente. Então isso foi uma lição também, que numa grande mudança que você tem, você também pode ser feliz, tá certo? Numa mudança radical como teve de todos os hábitos. Então, a pandemia trouxe uma tristeza por você ver todo dia, né, pessoas no mundo inteiro morrendo, mas depois da pandemia, eu acho que é uma grande lição de você ver que você pode ter felicidade, uma felicidade plena, né, independente, abstraindo o problema da pandemia, obviamente, né, numa mudança radical de vida, né, porque foi uma transformação e uma mudança radical que a gente sofreu. Eu acho que eu nunca tinha sofrido, né, uma experiência como essa, tão forte, né? Eu tive várias experiências, trabalhei no Brasil, trabalhei no exterior, mas uma experiência radical como a da pandemia, eu nunca tinha sofrido. Então, isso aí mostrou que ser humano, nós conseguimos nos adaptar às situações e estarmos bem e sermos felizes nessas novas situações. E, França, falando sobre o futuro do mercado imobiliário, a Abrainc tem tocado muito num tema importante, que enquanto o mercado de produtos econômicos está vivendo o melhor momento da história, o mercado de alto padrão está vivendo um momento muito positivo também, produtos de classe média têm sofrido mais, né? Por que, na tua visão, a classe média tem sofrido? E que tipo de discussões a Abrainc tem feito com seus associados para identificar quais são os problemas e o que pode ser feito em termos de solução de médio ou de longo prazo para ajudar com que o segmento de classe média volte a ser importante e ter uma participação importante de mercado? O mercado imobiliário, no mundo todo, de baixa renda e média renda, ele depende do financiamento ao comprador. Isso é mundial. E alta renda já é outro público, ele não depende de financiamento. Então esse é um outro público. Mas o de baixa renda e média renda depende do financiamento. Quando você tem esses mercados distintos, o baixa renda hoje você tem o programa Minha Casa Minha Vida, onde os compradores são financiados diretamente pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, onde você consegue ter uma taxa de juro adequada, o que vai refletir numa prestação que ele consegue pagar mensalmente. No mercado médio, a taxa varia em função das taxas de mercado. Tá? É certo que tem a caderneta de poupança, mas hoje a caderneta de poupança ela está oferecendo mais dinheiro do que ela capta dos poupadores
a nível de TR mais 6%. Então, ela tem que captar dinheiro do mercado, então faz com que as taxas de juros elas subam para o comprador de imóvel. Então, quando você sobe a taxa de juros, naturalmente o que acontece? Você reduz o número de pessoas, tá certo? Que tem aquela capacidade de pagamento. Então, com isso você tem uma certa, um certo interesse menor naquele momento das pessoas comprarem imóveis. No entanto, a gente também vê o seguinte, muitas pessoas, quando elas olham isso, em vez de morar num apartamento de 120, ela também se readequa, ela pode ir para um apartamento de 100 metros quadrados, tá certo? Ela pode fazer essa adequação e essa adequação acontece, por isso que o mercado não para, tá certo? Muita gente, e é uma coisa que eu falo muito, né? Porque alguns economistas vão nos jornais e falam a taxa de juros está muito alta, não faça crédito imobiliário. Então isso é uma coisa que me preocupa um pouco, por quê? A taxa de juros pode estar um pouco alta, sim. No entanto, o imóvel pode apreciar nos próximos anos muito mais. E aí, você tinha condição de arcar com aquela taxa de juros, tá certo? Não comprou aquele imóvel, você esperou 3 ou 4 anos, você falou assim, mas o imóvel apreciou muito. E agora eu não consigo comprar imóvel. Então, eu costumo dizer que as pessoas elas devem entender, tá certo? Que apesar de você ter essa taxa de juros hoje, você tem um mecanismo no Brasil que é o da portabilidade, não só no Brasil, em outros países também. Então, se você hoje fez um empréstimo para financiar o seu imóvel e as taxas de juros caírem, você pode portar ou renegociar com a instituição financeira. Então, por isso que eu digo, fico um pouco incomodado com esse discurso que as taxas de juros estão altas. A taxa de juros está alta nesse período. Ela não vai estar alta no período de 30 anos, que é o que as pessoas tomam o financiamento para adquirir imóvel. Então, isso me incomoda um pouco, por isso que eu estou fazendo essa ressalva aqui, tá certo? E acho que as pessoas estão começando a perceber isso. Até porque, quando a gente fez uma série histórica, por exemplo, na cidade de São Paulo, nos últimos 10 anos, o imóvel valorizou quase que igual ao CDI, empatado, né? Então, o que aconteceu? Quem comprou imóvel há 10 anos atrás, usufruiu daquela moradia e teria feito, se o dinheiro estivesse no banco, num investimento seguro, é o que ele teria. Então, ele pôde usufruir de uma moradia melhor e se ele for vender o imóvel hoje, ele teve um ganho até que expressivo quando a gente olha em 10 anos você manter constantemente o ganho do CDI. Acho que é um ganho de uma operação conservadora que muita gente aplica dinheiro de uma maneira conservadora. Então, eu acho que imóvel é uma compra que ela tem que ser feita com cautela, mas ela tem se mostrado como um bom investimento. E no Brasil tem um particular. Quando a gente olha o preço dos imóveis do Brasil e compara com imóveis em outros países, nós estamos muito atrás no ranking do preço por metro quadrado. Então eu não tenho dúvida que no médio e longo prazo haverá, na verdade, o que é uma correção de preço do imóvel do Brasil. Você não precisa viajar para ver isso, porque hoje você tem estatística no mundo inteiro que mostra isso. Agora, quem viaja e quem para, ou quem entra na internet e vê evolução de preço de imóveis em outros países, e vê o preço de imóvel por metro quadrado em várias cidades, vai ver que o Brasil está defasado, e principalmente a cidade de São Paulo, que é uma cidade que ela é uma cidade, diria que enorme, tá certo? Pode se comparar com qualquer metrópole do mundo e tem um preço por metro quadrado realmente muito inferior de outras cidades do mundo. E uma coisa adicional nesse teu raciocínio, França, que é muito bom que você coloca, né? A pessoa está usufruindo e o imóvel valorizando. Se ela tivesse alugado, ela teria gasto o dinheiro e teria lá o CDI, mas teria gasto o dinheiro. Gasto o dinheiro, isso né? E ainda por cima ninguém garante que ela teria guardado o dinheiro. Dinheiro, isso mesmo. Né? Possivelmente ela teria parte daquele dinheiro, ela também teria gasto com outras coisas. Com outras coisas. Né? Porque as pessoas partem do pressuposto de que ela economizaria tudo e investiria tudo. Não é o que a prática comprova. A prática comprova que ela gastaria uma boa parte deste valor com qualquer outra coisa. Agora, o que é interessante, quando você falou, eu estava me lembrando também. E aquela pessoa que comprou o imóvel e alugou,
por exemplo, ela fez um investimento superior ao CDI. E ela ganhou. Ela ganhou nas duas pontas, né? Ela teve a correção de um investimento seguro e, além disso, teve o ganho do aluguel. Então, realmente imóvel no Brasil, que é o mercado que eu conheço, não posso ficar comparando com outros países do mundo. No Brasil, ainda você tem uma oportunidade real de ganho de imóvel no médio e longo prazo. Sendo que no caso do aluguel ainda é o aluguel mais o IGPM, né? É o aluguel mais o IGPM, exatamente. É um bom investimento o aluguel. Porque realmente, né? Não é qualquer investimento que você tem alguma coisa além do IGPM. É isso mesmo. França, as pessoas, né, buscam novas formas de viver e de se relacionar com os espaços. Talvez nenhum setor da economia envolva e se relacione e modifique mais os espaços do que o mercado imobiliário, né? Nas cidades, construímos arranha-céus, construímos prédios corporativos, ainda mais aqui em São Paulo, né? Faria Lima aqui, e entre outras regiões, é lotada de prédios lindos de corporativos. Fazemos shopping centers, hotéis. No interior, então, nós fazemos aqueles master plans gigantescos que modificam completamente a paisagem urbana. Como que o mercado imobiliário vai poder continuar no futuro com cada vez mais complexas cidades, com legislações cada vez mais complexas? Como é que o mercado imobiliário vai poder continuar fazendo as pessoas viverem melhor, se relacionando cada vez mais, seja dentro do imóvel, seja com as cidades? Isso é um desafio que você tem em todas as cidades do mundo, né? E é uma opção de vida também, né? Por exemplo, uma pessoa, vou dar o exemplo de Nova York, Manhattan. Uma pessoa que mora em Manhattan, ela tem uma vida totalmente diferente de uma pessoa que mora a 30 minutos de trem de Manhattan. Então, eu acho também que é uma opção de vida da pessoa, tá certo? Eu quero morar numa cidade, num lugar como Manhattan, tá certo? Aonde eu posso ir até a pé ao trabalho, tá certo? Muitas vezes, e usufruo de todo aquele equipamento que você tem em Manhattan. Então, é uma opção. Mas, como eu comentei, ele pode ir até a pé ao trabalho. E muitas vezes ele prefere ir a pé ao trabalho, ou ele prefere ir de metrô, porque o trânsito é infernal. Então, eu acho que as pessoas também têm que se adequar, tá certo? Ao ambiente que estão, porque você não tem muito como você mudar essa dinâmica, né? Então essa dinâmica ela é uma dinâmica um pouco dada, né? Então você não tem como alterar. Eu acho que o comportamento das pessoas ele pode mudar ao longo do tempo, mas ele vai levar muito tempo para mudar. A gente vê, por exemplo, bicicleta. Bicicleta na cidade de São Paulo, muita gente usa bicicleta na cidade de São Paulo até os corredores, mas você vai a algumas cidades da Alemanha, você vê muita bicicleta na rua. Então, o que pode acontecer ao longo do tempo é as pessoas também evoluírem um pouco com relação ao meio de transporte delas, né? E as ruas, eventualmente, poderão ter um pouco menos de trânsito, né? Que acho que é grande incômodo de todo mundo é o trânsito, né? Porque hoje em dia você não pergunta mais a quantos quilômetros você mora do seu trabalho, há quanto tempo você mora do seu trabalho, porque você pode morar a 2 quilômetros e levar 35, 40 minutos. Então, você veja como mudou uma pergunta de distância, agora você mede por tempo, e antigamente você perguntava a distância da casa para o trabalho. Então, acho que as pessoas também elas se adequam e elas tomam decisões naqueles lugares que elas podem morar. Muito se fala nos arranha-céus, se fala em tudo isso, mas você veja, se você for aqui na Faria Lima, o prédio da Baleia, que é um prédio excelente, ele mudou aquele entorno. Ali era um lugar feio, era um terreno, tá certo? E ele mudou todo o entorno. Quer dizer, e hoje você vê pessoas circulando lá durante o horário de almoço que trabalham e que não trabalham naquele prédio, então passou a ter um ambiente muito melhor. Então, se você tivesse alguma restrição para fazer aquele empreendimento, você não teria isso que nós temos hoje, quer dizer, essa mudança que teve, essa circulação de pessoas que você tem no lugar, que você tinha um terreno que estava ali, dava até medo de quando você andava na Faria Lima, você passar naquele terreno
porque se ficava numa situação até um pouco insegura, né? Com relação a se alguém me abordar, se algum problema desse. Hoje não, hoje você anda com toda a segurança, porque virou um lugar onde tem muita gente. Então, acho que as pessoas também têm que procurar entender um pouco o benefício, tá certo? Que isso tudo vem para as cidades. E para encerrarmos, França, você tocou num ponto agora relacionado que na prática tem muita relação com o plano diretor. E uma das grandes batalhas que a Abrainc fez nos últimos anos aqui em São Paulo foi justamente debater com o setor público, seja em nível da Câmara Legislativa, seja com a Prefeitura, mudanças, né, no último plano diretor aprovado. Qual é o papel do plano diretor para fazer a cidade ser melhor? O plano diretor, ele é importantíssimo, e o que a Abrainc fez foi fazer a leitura do que as pessoas precisam. Tá? Então, e com essa leitura a gente foi discutir realmente na Câmara, foi discutir no Executivo. Então nós fomos ver a necessidade das pessoas. Por exemplo, eu tive surpresas quando nós fizemos pesquisas no plano diretor de pessoas que não têm carro, não pretendem ter carro, mas querem ter a vaga de garagem. Para mim foi uma surpresa. E aí, como gerou uma surpresa o número, a gente foi conversar com algumas pessoas. E as pessoas disseram, poxa, mas às vezes eu vou viajar, está chovendo, eu quero descer com as malas, preciso da garagem. Eu vou no supermercado, eu quero parar o carro na garagem. A rua que eu moro não tem onde estacionar, vem uma visita, eu autorizo parar na minha garagem. Então você veja que aquilo que às vezes parece óbvio, né? E que vamos fazer, as pessoas estão usando menos carro, nós vamos, na verdade, reduzir o número de garagens. Não é óbvio, as pessoas querem ter o espaço. Então o que nós fizemos foi fazer uma leitura das pessoas que moram na cidade de São Paulo, tá certo? O que elas precisavam e o que elas queriam na cidade de São Paulo, para a gente poder dar sugestões no plano diretor. E mais uma vez, foram sugestões em cima de pesquisas, em cima daquilo que a população falava para nós. Eu costumo dizer o seguinte, um incorporador, ele constrói para vender, para atender aquele comprador. Se daqui a alguns anos, vamos pensar por um absurdo, você achar que é ótimo morar num apartamento de 300 metros quadrados, um quarto, e não ter suíte e um banheiro separado, nós vamos construir isso, porque nós construímos para o comprador, tá certo? Então, a nossa missão não somos nós que mudamos a cidade, né? Nós transformamos o sonho da pessoa numa realidade, que é ter o lugar que ela quer morar, que ela sonha morar. França, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado a vocês. Pessoal, espero que tenham gostado aqui desta conversa. Não esqueçam de curtir esse vídeo, marcar o sininho e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.